Bora lá, esperar a galera ir chegando. Renanzinho, e aí Renan, tudo beleza? Esperar o Marcelo chegar e a gente já começa o bate-papo. São 9 horas, vamos continuar falando sobre o que a gente falou ontem. Ontem falamos sobre o que é a básica lógica do treinamento funcional e falamos um pouquinho sobre o que a galera tem feito treinando em casa. Hoje a gente quer falar mais especificamente sobre programação dos treinos e a importância delas para iniciantes, ou seja, será que todos os iniciantes demandam uma grande preocupação e precisam uma grande programação para começar seus treinos ou algo mais simples é suficiente? Marcelinho está chegando aí já, agora a gente já vai começar o bate-bola. Boa noite, né, Fala, André? Pedrão. Fala aí, meu guri. Como é que tá, cara? Tudo tranquilo? Beleza. Tudo maravilha. Cara, eu tinha anunciado que tu ia fazer a live lá, então talvez a galera esteja procurando no teu. Mas tanto faz. Daqui a pouco, agora que tu entrou, já deve aparecer lá no teu também. A galera vai começar. Com certeza. Com certeza. Não, achei que tu tinha ficado na expectativa de começar e nem me importei. Tranquilo. Como é que estão as coisas por aí? Tudo certo? Não, tudo certo. Beleza. Tranquilo. Mais um diazinho de isolamento. Hoje sem música romântica. Cara, hoje eu tive que sair para dar uma volta na rua de bicicleta com a minha filha, pelo menos. Não toquei em ninguém, não cheguei perto de ninguém. Mas peguei eu, minha esposa e minha filha, a gente saiu para dar pelo menos uma volta na rua de bicicleta, porque, pô, tava precisando de um sol na rua e ver gente. Tá uma pressão, né, cara? Uma pressão, Na hora né? o cara começa a enlouquecer se não fizer isso. É. E aí, vamos lá? Vamos começar o nosso bate-bola? Vamos lá, cara. Eu vou te dizer por que eu me instiguei a te provocar hoje. De manhã cedo te mandando mensagem. Porque ontem, uma hora que tu falaste ali sobre técnica de aprendizado, de estudo, de pesquisa, assim, e o detalhe do canto do rodapé da página da esquerda ali, sobre VO2, frequência cardíaca e as variáveis que o profissional da tua área tem que dominar para prescrever um treino adequado para cada interesse do seu paciente, do seu cliente, para o fim específico. E aí, ali na hora eu quase comecei a falar uma coisa que eu gostaria de falar, mas ali na hora eu já me liguei assim, vou pescar esse cara para a gente continuar essa live outra hora, porque hoje a gente tem aquele mesmo problema de horário de ontem, assim, mais tardar 20 para as 10, 15 para as 10, a gente tem que encerrar mais tranquilo. O que era que eu queria te dizer? Eu acho que a gente está concordando demais. Eu acho que está na hora de a gente começar a discordar um pouquinho para esse assunto. E eu acho que agora é o momento, cara. Eu acho que agora é o momento. Agora é o momento. Porque assim, ó, eu já fui muito... Eu, como os outros médicos, assim, que há uma década começamos a abrir o leque de raciocínios no consultório. E aí a gente escutou muito, assim, por começar a perguntar como é que é a vida sexual do paciente, como é que o paciente se alimenta, se ele se exercita ou não, como é que ele dorme. Isso de começo foi visto, assim, com desconfiança, né? Ué, o que esse cara está querendo fazer, né? E aí diz assim, o Marcelo está se metendo na nutrição, está se metendo na educação física, coisa assim, essa é a medicina. E aí, no que diz respeito à educação física, o que eu falo? Eu falo assim, que o paciente precisa parar de ser sedentário e começar a se mexer. E aí não me interessa o que ele vai fazer. Não me interessa. Eu não quero saber o que ele vai fazer. Eu digo para ele assim, ó, vai ajudar a fazer as coisas em casa, vai lavar o carro, vai dar uma caminhada, dar uma volta na quadra. E aí começa a ter umas coisas assim de alguns colegas de que, porque caminhada não é exercício, porque ela não gera estresse, não gera adaptação, etc, etc. Porque fazer tal exercício não vai contabilizar, ainda vai estar na faixa do sedentarismo, porque não alcança a frequência cardíaca. Cara, eu não quero saber. Eu não quero saber. E aí começa a ter uma treta para o meu lado, assim, quer dizer, o Marcelo não tem conhecimento técnico. Quando o paciente for precisar do conhecimento técnico, aí eu mesmo que falou para ele dar volta na quadra, vai dizer assim, procura agora um profissional. Procura o Thiago, procura o Leonardo, procura o Bueno Félix, procura... Marcelo, se tu quiseres sair dessa poltrona que tu tá agora e chegar lá na esquina, qual é a primeira coisa que tu tem que fazer?
Tem que levantar. Depois Tem que caminhar. tem que dar um passo. Depois dá Isso 2, aí. depois dá 3 para depois chegar lá. Então, É isso assim, aí. não tem como tu pegar alguém... Aliás, não tem como não. Tem como tu pegar alguém do sedentário e entrar num programa de treinamento profissional. E é super possível, adequado, e, enfim. E quem tem condições financeiras de pagar isso e vontade de fazer isso, cara, maravilha, a gente está no mundo ideal. Que bom que tu tens condições de pagar um profissional responsável para fazer isso desde o início. O ponto é, a maior parte da população não tem condições, ou não tem vontade, ou não tem confiança de pagar um mês inteiro, porque ela nem sabe se vai seguir fazendo um mês inteiro ou se ela só vai fazer um dia aquela atividade física. Então, a minha concepção é dar o teu primeiro passo. Deixa o cara se mexer do jeito que ele quer, num primeiro momento. E é claro que toda vez que eu falo isso, cara, eu lembro quando eu dei essa palestra lá na Embrapa, que a galera ficou assim, tá, mas se tem algum educador físico aqui me assistindo, vai me odiar. Porque o Thiago está dizendo, então, que não precisa de controle, de programação, de nada. Cara, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que, num primeiro momento, toda e qualquer coisa é melhor do que nada. A gente precisa tirar as pessoas do sedentarismo para elas se mexerem. No que diz respeito à tua recomendação, a gente vai voltar àquela velha discussão de o que é área de quem. Cara, eu sou o que mais bate nessa tecla. A galera fica, como assim o médico está dizendo que o cara tem que caminhar, que não tem médico, não tem que se meter na área de exercício físico? Como assim médico não tem que se meter na área do exercício físico? O médico tem que dizer para as pessoas fazerem exercício físico. Como que vão fazer? Qual a velocidade? O que é que vai fazer? É óbvio que a gente tem mais conhecimento do que médico. Claro. É isso. Assim como é óbvio que um nutricionista vai saber indicar mais Claro. exatamente que um médico como fazer. Assim como também é óbvio, é importante deixar claro, que um médico tem muito mais noção de como tratar um corpo doente, inclusive no que diz respeito à alimentação e educação e atividade física, do que um educador físico e um nutricionista. Não. E isso às vezes falta entendimento dos educadores físicos e dos nutricionistas. De atividade física entendemos nós. Só um pouquinho. De atividade física entendo eu para um corpo saudável. A partir do momento que tem doença, eu não estudei sobre doença. Da mesma maneira que acredito, não conheço muito curso de nutrição, mas acredito que boa parte das doenças, como por exemplo doenças autoimunes, acredito que os nutricionistas não têm um conhecimento tão aprofundado quanto os médicos têm para indicar o que tem que comer. Onde é que eu quero chegar para não me estender nesse ponto? Que, cara, não existe a minha área, não existe a tua área, existe a área da saúde, ponto final. E a gente tem que trabalhar de maneira conjunta para chegar no objetivo final. Então, a partir do momento que a gente conseguir se entender e dizer que, cara, todo mundo pode falar de tudo. Eu não consigo mais conceber a base da pirâmide do CrossFit é a nutrição. Eu não consigo mais conceber ou falar para as pessoas sobre qualidade de vida sem falar sobre alimentação. E eu já ia te comentar. Eu estou cometendo crime, nem por isso eu estou trabalhando como nutricionista. Muito pelo contrário. É obrigação do profissional de educação física dar dicas básicas de alimentação para os seus clientes para que eles possam desenvolver o restante do treinamento. Simples assim. Claro, claro. Não, eu tenho certeza assim que tu tem aptidão para conversar, para começar a conversar sobre um paciente sobre nutrição, no que diz respeito a melhorar a qualidade da dieta. E tenho certeza que tu jamais prescrevestes uma dieta. Eu tenho certeza. Jamais. Nem sei fazer. E sabe o que é o legal? O Marcelo trabalha com alimentação. Cara, eu jamais prescrevi uma dieta. E nem sei fazer, não sei como é que é isso. Porque conversar sobre alimentação num contexto médico é completamente diferente de um contexto nutricional. Mas o que eu quero te dizer, que eu disse que ia te desafiar hoje, que a gente ia brigar de faca hoje, vamos lá. Era porque é o seguinte, te lembra que eu te disse que a minha função como médico é fazer o paciente nunca mais precisar de um médico? Certo. Tá? A não ser assim, para tirar uma curiosidade, fazer um exame, um check-up, tirar uma dúvida. Mas que o paciente aprenda a cuidar da sua saúde de maneira integral, de modo a não precisar de um médico, a não ser para uma coisa aguda, um trauma, por exemplo. Tá? Mas para a vida assim, de doenças crônicas, que é o que nos mata, a minha função como médico é fazer o paciente não precisar de mim. Entendi. O que eu quero te dizer com relação à conduta da tua área? E quero que tu me prove o contrário. Eu tô aqui para que tu me prove o contrário, cara. E aí eu vou mudar. Assim, se cria na área da educação física, eu posso estar errado. E aí eu fico tranquilo estando errado e volto para trás. Uma sensação de que assim, de que o paciente, para ter uma vida ativa, saudável e que trate o próprio corpo de modo a gerar estresse adaptativo, vai sempre precisar de um profissional. E eu discordo, cara.
E eu discordo. Assim como eu acho que um paciente tem que ir na nutricionista. Ah, tá, atendi o paciente, acho que ele não é um paciente básico, ele já está num ponto adiante, precisa ir na Thaís lá, por exemplo, no Rodrigo Almeida. Vai prescrever uma dieta específica. Cara, eu espero que o meu paciente vá lá por um período e nunca mais vá. Assim como nunca mais volte em mim também. E fica tudo resolvido e eu quero ver ele na rua. E quando eu mandar ele para o Thiago, ou para o Leonardo, para o Rodrigo, para o Bueno Félix, eu quero que ele vá lá, ele conheça o próprio corpo, aprenda uma gama de movimentos capazes de trazer para a vida dele, e ele que vá lá depois, minha metodologia de trabalho, e depois eu cheguei a pegar uma imagem, mas eu não vou conseguir colocar a imagem aqui. Eu não quero mais que ele vá lá, Tiagão. Pode me matar, velho. Pode me matar. Não vou te matar. Mas e depois eu vou te dizer por que eu tô te dizendo isso. Então, assim, o que tu acha dessa abordagem que eu tô te dizendo, assim, de que nós somos, tu, os nutricionistas, os educadores físicos e os médicos dessa nova geração. Nós somos educadores, cara. Educadores para entregar para o paciente, para o cliente, a autonomia. De modo que ele viva a vida dele lá na vida dele, lá, cara. E não dependa mais de nós. Nunca mais. Vamos lá. De maneira didática, concordo plenamente que nós somos educadores e vamos começar por aí. Eu vejo a tua pirâmide assim. Então, no início, o paciente precisa muito de ti para saber o que... A dependência dele é muito grande no início do médico, para saber o que ele deve comer para que ele continue saudável, o que ele pode cortar na alimentação para que ele continue saudável, que ele continue vivendo bem sem falta de nenhum nutriente, para que ele não fique hipotenso, hipertenso, enfim... tem a crise de hipo, de hiperglicemia, então talvez ele precise muito de ti no início. E a tendência é que ao passar do tempo ele fique cada vez menos dependente de ti, de modo que tenha autonomia. Eu pegaria essa pirâmide e inverteria. Então acredito que a minha pirâmide seja assim. Por isso que eu digo que no início, toda e qualquer atividade física é importante para o paciente. Então no início, cara, sai para caminhar, faz um apoio, faz um polichinelo, faz lá o que tu quiser. Porque mesmo que tu esteja sobrecarregando uma musculatura, mesmo que tu esteja fazendo sempre um estímulo parecido, como por exemplo o exemplo que tu deu, eu sempre caminho em 20 minutos, sempre no mesmo ritmo e sempre 20 minutos. Cara, isso é melhor do que nada. Tu vai diminuir absurdamente teus riscos de doença cardiovascular, de diabetes, de hipertensão. Vai diminuir. Agora, isto é o ideal para ele? Não. Isto é o melhor que a gente tem que ensinar. Mas é o que a gente tem que ensinar. São esses conceitos que a gente tem que entregar para o paciente, né? Eu entendo. Só que assim, o que acontece é que eu posso estar até subestimando a área da alimentação. E aí quem entende mais de alimentação que eu que me corrija. Mas a impressão que eu tenho é que eu acho mais fácil educar um paciente no que diz respeito à alimentação, por exemplo, tá? A maneira que tu me educou, o que eu mudei na minha alimentação depois que eu consultei contigo. Eu simplesmente não desembalo mais pacotes industrializados e como comida de verdade. Eu posso estar errando numa série de coisas, de macronutrientes, de micronutrientes, muito provavelmente estou, porque eu não estou controlando quantidade de proteína, de gordura, ou seja lá o que for. No entanto, eu já estou comendo muito melhor. Se eu quiser um desempenho excelente do meu corpo, eu entendo que eu vou precisar de um nutricionista, e nota que eu não estou falando de desempenho para atleta, que eu sei que esse é o ponto que tu vai querer chegar. Exatamente. De desempenho humano. Isso aí, falando isso de aí. desempenho humano, como ser humano. Isso aí. E aí eu entendo que todo e qualquer ser humano deve ser uma máquina mais potente e mais eficiente. Eu não estou falando de competição. Eu quero que o Marcelo, se hoje ele é um carro com motor 1.0, eu quero que amanhã ele seja 1.2, depois de amanhã 1.4. E daqui a 10 anos, cara, eu quero que tu seja 1.8. Sim, eu quero que tu com 60 anos esteja com motor Claro. E aí, não me desculpa, mas eu não vejo a possibilidade de eu educar os meus clientes que são leigos na área de atividade física conseguirem planejar. Só para tu ter uma ideia, eu demoro 8 horas para planejar uma semana de treinamento para o pessoal da CrossFit. Eu não consigo conceber um cliente conseguir entender diferente. Cara, eu faço cursos para professores de educação física que demoram o final de semana inteiro, 16 horas, falando especificamente de duração de treino, intensidade de treino, variações de exercícios, de grupamentos musculares, maneiras de ensinar e de corrigir o movimento correto. Eu não consigo entender como que eu conseguiria educar esse meu cliente de modo que ele conseguisse essa variação máxima e essa programação máxima. E vou além, mesmo que entendesse. Será que ele ia dedicar 8 horas da semana dele para planejar isso para ele fazer? Então, assim, tem como o cara se mexer
Meus clientes lá da CrossFit de 3 anos já têm um leque de exercícios na cabeça gigantes. Na verdade, tem no aplicativo, porque a gente todos os dias sai no aplicativo dele. Se eles quiserem voltar no calendário lá, eles têm lá em 3 anos, eles têm mais de 700 treinos, que eles podem simplesmente pegar um treino planejado por mim e fazer. Mas onde eu quero chegar é que mesmo que eles peguem 5 treinos aleatórios do Thiago e façam de maneira aleatória, isso não vai ser tão equilibrado quanto seria de maneira planejada. Não, eu acho... O que eu quero é que meu cliente passe por um treino de 5 minutos só num dia, no outro dia talvez um de 20, no outro dia um de 60, um dia com intensidade bem baixinha, um dia com intensidade bem alta, um dia com intensidade moderada, um dia que ele vai empurrar... Não, eu te entendo, então, assim, eu te entendo e eu tinha certeza... Eu te entendo assim, e eu tinha certeza que tu ia me falar isso, tá? E aí, assim, eu não quero criar aqui um dificultador para que as pessoas façam atividade física. Isso é um alerta, porque dependendo do ponto de atividade física que tu chegou, por isso a pirâmide invertida, dependendo de onde tu está, cada vez mais tu vai precisar de ajuda de um profissional. Tá. O que eu não quero é que as pessoas usem isso como desculpa para fazer algo. Mas então agora eu quero te prensar contra a parede, cara. Eu quero te prensar contra a parede. Eu quero te esmagar contra a parede. Eu quero que tu faça o mesmo. Fica assim, ó. Eu sou o Marcelo, eu estou chegando nos 40 anos. Eu fui um cara sobrepesado, hipertenso, com resistência à insulina. Fui medicado aos 24 anos. Hoje eu estou chegando nos 40 anos, tenho 1,72 m, 66,5 kg. Tenho uma massa muscular boa, assim, tô magrão, tô bem. Todas as 8 potencialidades, acho que são 8 potências, né, que tu fala, que o CrossFit tenta trabalhar. 10? Tá. 10. Então, todas as 10, certamente eu sou abaixo do que seria o esperado. Todas as 10, porque não me dediquei, eu não fui lá, tô te devendo a visita ainda, né? Mas a pergunta que eu quero te dizer é a seguinte, que eu quero te fazer. Eu quero passar dos 100 anos. Tá? Todos os médicos que trabalham com isso, a gente tem trabalhado nos bastidores com a ideia de produzir longevidade, de modo que a gente chegue nos 100 anos com a cognição e com a capacidade física de uma pessoa de 50 anos, tá? Tão jovem quanto uma pessoa de 50 anos. Olha o que eu quero te perguntar e quero que tu me responda. Eu preciso do teu programa de exercício para chegar lá bem? Não. De maneira Mas se eu usar... De maneira sucinta, o teu programa é um facilitador. O que eu posso te garantir de maneira sucinta, não. Tu tens todas as chances do mundo de chegar lá bem. Especialmente porque eu sei que tu cuida de muitas variáveis da tua qualidade de vida e a atividade física é mais uma no meio desse tanto. Então, assim, como tu está cuidando vários pontos e inclusive fazendo atividade física, a chance de tu chegar lá bem e saudável é muito grande. Agora, se a pergunta fosse assim, Thiago, tu acredita que eu chegaria melhor se eu cuidasse isso do que do outro jeito? Eu não tenho dúvida. Então, o meu grande ponto é quão bom tu quer ser. O quanto tu quer melhorar. E aí, cara, assim, ó, eu separei... De quem busca excelência em tudo, se eu quiser atender com excelência, eu vou estudar de madrugada. Se eu quiser viver com excelência, eu vou fazer o melhor que eu puder fazer pro meu corpo. E aí eu vou citar uma frase antes de tu seguir, que é uma frase do Cortella, que eu gosto muito. Que faça o melhor que você pode dentro das possibilidades que você tem. Então, assim, se as possibilidades que tu tens hoje são não contratar ninguém, passei a crise, estou sem dinheiro dessa função do coronavírus, preciso me mexer, qual é o melhor que tu pode fazer dentro das possibilidades que tu tens? Vai lá e faz. Agora, se tu tem dinheiro para investir em McDonald's, para tomar cerveja de noite, para ficar gastando dinheiro em porcaria, e no final do mês tu me diz que não tem dinheiro para investir num treinador, para fazer um programa de atividades físicas para ti, aí a gente vai voltar lá para nossa primeira discussão, que são escolhas. Aí a escolha do cara. Sim. Mas aí, visto que concorda comigo, eu não quero esse paciente. Eu não quero ele. Eu não quero ele. Esse paciente que gasta dinheiro em outras coisas e tudo, e depois nos procura, nos manda o WhatsApp, eu quero tentar. Eu não quero. Eu não quero. Na verdade, tu não quer e ele não vai funcionar. Ele vai sair dali dizendo que o Marcelo é louco. Eu não quero. Ele vai levar a minha média mais para baixo, entendeu? Eu não quero esse paciente. Isso até eu aprendi com o Rodrigo Almeida, que é um cara aí top, que nós vamos fazer uma live, acho que semana que vem. Cara top. E ele me disse assim, nós tava numa janta lá, falando de um amigo nosso em comum que não se cuida, cara. O cara não se cuida. Não se cuida da minha parte, não se cuida da parte do Rodrigo. E aí ele sentou no meio de nós ali e disse, não, agora vamos ver. Aí o Rodrigo olhou e disse assim, vamos ver o quê, cara? Eu não quero trabalhar contigo. E aí, porque, claro, cara, assim,
eu, tu, Rodrigo e esses profissionais, pá, a gente se dedica acima, né? A gente faz o que pode, né, cara? E aí, não, né? Não, menos, né? A gente quer justamente esse que vai ir além, né? Que vai ir adiante. Cara, Mas o que eu quero te dizer? Eu quero te dizer que lá em 2009, cara, quando eu acordei para essas coisas, assim, eu descobri um cara que é chamado Mark Sisson, que eu não sei se você já ouviu falar, ele é um ex-Ironman, ex-triatleta, assim, pentatleta, sei lá eu, pentathlon, tá? E aí esse é um cara que é um grande pesquisador, assim, da área da saúde, e pesquisa todas as áreas envolvidas com saúde e longevidade. E esse cara criou um programa de qualidade de vida, longevidade, chamado Primal Blueprint. Primal Blueprint, planta primal de construção de um corpo saudável, baseado nessa coisa que eu adoro estudar, que é o paradigma evolutivo, que é entender como o corpo se formou, por que essas características são assim em 2020 e o que esse corpo de 2020 espera receber como estímulos do ambiente para gerar as respostas adaptativas de modo a desenvolver as melhores características em direção à longevidade. E aí esse cara tem uma pirâmide ali que ele bota assim, o que seria os porquês dos porquês de a gente ter cada músculo como tem, cada ligamento como tem. Aquelas coisas que vocês estudam exaustivamente na faculdade, que a medicina eu acho que não tem nenhuma aula. Aquelas coisas. E esse cara colocou assim uma meta semanal de movimento de baixa intensidade, de movimento de resistido e movimento de velocidade. E são coisas bem factíveis, assim, são coisas do cara simplesmente fazer. Não sei se tu viu, de vez em quando eu boto uns stories, assim, com a mochilinha nas costas, vindo do consultório caminhando, e de vez em quando, não boto tantos stories, mas em casa para os pacientes eu boto, assim, como fiz hoje, eu fazendo prancha, fazendo apoio, fazendo agachamento, numa sequência que claro, eu aprendi com profissionais. Claro, aprendi postura, quadril, tá, aprendi com profissionais, mas ganhei autonomia. E aí, cara, a intensidade agora fica na dependência, assim, aí é que entra a coisa que eu quero te falar. Para um humano, ter as suas potencialidades capazes de fazer com que consiga pegar um filho no colo e botar nas costas, que consiga pegar as compras e tirar do carro e subir um lance de escada, cara, tá tranquilo, a gente consegue ensinar. Se quiser passar e virar esses monstros que tu cria ali no CrossFit, os caras que eu tenho medo top, cara, top. Não. Tá? Pô, a Natália ali, pô, os caras top. Aí não dá pra fazer em casa. CrossFit, cara. Eu acabei de te dar um exemplo top, que é Gigi, de 67 os caras top. Tá bem. Não, eu tô dizendo assim, os caras que vão além. Eu tô treinando grávidas. Não, eu sei, cara. Eu tô dizendo assim, tu tem potencial de me pegar eu, assim, que eu tô bem, tô tranquilo. Mas tu tem potencial de me pegar ali na CrossFit e me transformar num cara muito melhor, muito melhor. Não tenho dúvida. Mas tu entende que, assim, ó, nosso grande objetivo da CrossFit Pelotas não é formar grandes atletas. Acaba que às vezes a gente forma. Tem gente aqui que a gente ganhou o campeonato estadual, enfim. Claro. Estão competindo e acabam ganhando. Mas o grande foco é fazer com que as pessoas vivam bem. O ponto é... vamos lá, tu está seguindo um programa genérico lá, que é o que se enquadra dentro do teu horário, que é o que tu consegue fazer, que tem alguma lógica de crescimento que alguém planejou e que, enfim... Então, provavelmente, eu não conheço o programa, mas provavelmente deva ter alguma lógica de progressão. Voltamos para o que eu disse. Se esse é o melhor que tu pode oferecer, se essa é a melhor prescrição que tu consegue entregar para o teu corpo agora, maravilha. Eu entendo, Thiago, que existem maneiras de prescrever de maneira muito mais inteligente. Só para tu ter um exemplo do que eu estou dizendo. Eu planejo lá uma semana de treinos, onde aquela semana de treinos é a mesma para todo mundo. Então, para esse cara que está competindo e ganhando o estadual, e para essa senhora de 67 anos. Porque todos são bípedes, todos precisam caminhar, todos precisam viver do mesmo jeito. No entanto, essa senhora de 70 anos sente dor nos dois joelhos, manca de uma perna e sempre tem uma protusão discal ou uma hernia de disco. Enquanto que o outro atleta não tem nada. O atleta vira de cabeça para baixo e caminha de cabeça para baixo. Essa senhora mal caminha de cabeça para cima. Então, estou te dando um exemplo extremo, é óbvio, tá? Mas é só para tu entender a logística da coisa. Mesmo o treino sendo igual, se eu tiver 20 alunos na aula e tu entrar na aula da CrossFit Pelotas, o esqueleto do treino é o mesmo para todos. Mas cada um vai estar fazendo um número de repetições provavelmente diferente. Às vezes o exercício eu tenho que mudar para 5 ou 6 deles. Às vezes a carga vai ser, a maior parte das vezes, a carga vai ser diferente para cada um deles.
Então, a gente começa a entrar na individualização do programa, de modo que no final do treino eu tenho uma resposta. E isso é muito importante, e os médicos não têm noção disso, a maior parte deles, que é uma coisa é a intensidade que o treinador planejou para o Marcelo. Outra coisa é a intensidade que eu realmente entreguei para o Marcelo. Então, por exemplo, eu planejei hoje um treino que era para ser extremamente intenso. Se eu pedisse, Marcelo, para tu me dar uma nota de 1 a 10, tu ia me dizer 11. Terminei atirado no chão e precisei ficar mais 2 minutos deitado no chão sem conseguir levantar. Amanhã eu quero um treino mais light que de 1 a 10 tu me diga que é 7. E assim sucessivamente. E é assim que deve ser um programa de treinamento. O programa de treinamento não deve ser intensidade 10 todos os dias e não deve ser intensidade 5 todos os dias. Só que muitos treinadores se baseiam no que eles pensam que vai ser intenso. E aí eu imagino que foi 10 para o Marcelo, imagino que foi 5 amanhã e assim por diante. Só que eu não sei que resposta foi a que o meu aluno me deu. Então é importante essa individualização para que eu saiba que cada um dos meus alunos está me entregando. Eu, no final dos treinos, eu pergunto, gente, como foi o treino para vocês? Aí 90% da turma diz, Thiago, hoje o treino foi 8. E aí daqui a pouco um levanta a mão e diz para mim foi 6. Ou para mim foi 10. Beleza, terminamos a aula, 3, 2, 1, acabou, tudo certo. Aí eu chamo esses dois individualmente e digo, vamos entender um pouquinho por que foi 10? Cara, será que tu pegou... E olha como é sacana esse brinquedo e por que vocês precisam de um educador físico. Porque muitas vezes esse treino foi mais intenso para o cara, porque ele pegou mais leve do que eu queria. Não me enganei, é isso mesmo. E muitas vezes o treino do cara que foi mais pesado porque ele pegou mais leve do que eu queria e vice-versa. Porque o cara que quer pegar pesado demais, ele bota muito peso e vamos supor que a ideia era fazer 20 repetições seguidas do exercício X. E aí fazia o outro e assim sucessivamente por 10 minutos. O cara que pegou pesado demais, ao invés de fazer 20 repetições seguidas, ele faz 5 e solta a barra e descansa um pouquinho. Faz mais 5 e solta a barra e descansa um pouquinho. Sim. No final das contas, com a ideia de treinar mais pesado, ele acaba ele acaba reduzindo a intensidade do treino dele, porque ele cansou muito mais do que o cara do lado que estava com cabinho de comparado com o que teria feito se tivesse, certamente. Então, assim, são muitas variáveis para controlar e é muito importante a gente ter a resposta do aluno para entender que intensidade eu entreguei. Uma coisa é a intensidade que eu planejei, outra coisa é a intensidade que eu entreguei. E aí, por isso que eu não planejo treinos de 3 meses. Eu não tenho um grupo de jogadores de futebol homogêneo que todo mundo é igual. É por isso que eu preciso olhar para essa semana e entender o que aconteceu essa semana. Entender quais são os grupamentos musculares que peguei mais pesado. Chega no final de semana, tem gente que diz, Thiago, eu tô sem ombro essa semana. Cara, semana que vem eu tenho que equilibrar isso. Tem outras semanas que eu peguei pesado na perna e assim por diante. Então, assim, é extremamente complexo esse brinquedo, e divertido, e prazeroso, e trabalhoso de se fazer. Esse trabalho de 8 horas que eu faço de planejar os treinos é um trabalho que eu me mato. Agora, então, que eu não tenho equipamento para planejar para a galera, cara, eu quebro a cabeça para planejar. Mas sabe aquele trabalho que tu termina, assim, tipo, a tua tese de doutorado, que tu olha no final e fica orgulhoso daquela planilha que tu elaborou? Cara, eu brilho meu olho quando eu olho no final da semana o que eu planejei de tão equilibradinho que ficou. Porque às vezes eu planejo todo o treino, ficou tudo bonitinho, eu esqueci de olhar a previsão do tempo. E eu botei corrida para amanhã e amanhã tá chovendo. E aí eu tenho que mudar tudo de novo. E é um quebra-cabeça para fazer de novo. Sim, então, assim, o que eu quero dizer é, para resumir, assim, para não ficar falando de programação aqui o tempo inteiro. Não, mas tá legal, tá legal. Não, é interessante assim, porque às vezes as pessoas acham que é só se mexer. E tem uma coisa preocupante, que eu já tinha alertado que eu ia dizer na outra live, que é o overtraining. Se a galera começar a treinar sempre o mesmo grupamento muscular, achando que tá tudo o importante é só se mexer, cara, tu agacha hoje, tu agacha amanhã. Vamos lá, uma coisa simples, assim como a musculação convencional. Toda vez que tu faz um exercício, tu vai gerar microlesões na musculatura. E aí tu precisa de algum repouso para aquela musculatura, para que ela se regenere e venha mais forte. E, na verdade, o nosso corpo ganha no descanso, não é durante o treino. Agora, imagina que eu fiz microlesão hoje. Aí amanhã eu tinha que descansar, eu fiz microlesão de novo. Depois de amanhã eu tinha que descansar. Quando é que eu vou ter ganho? Eu não só não vou ter ganho, como eu vou ter perda de massa magra. Como o meu processo inflamatório vai aumentar absurdamente, influenciando em uma série de outras coisas. Então, assim, ao mesmo tempo que está tudo bem no início tu te mexer, e para quem está fazendo isso, para quem está fazendo por conta, a minha maior dica que eu posso dar é: a dor é tua amiga, respeita ela. Então, assim, não toma remédio para Dorflex, coisas que vão mascarar a tua dor, porque tu vai achar que tá tudo bem e na verdade não tá tudo bem. Então, se a tua coxa tá doendo muito, ela tá te sinalizando que tu pegou pesado demais, e aí tu deixa a coxinha quieta no outro dia.
Se a musculatura dos braços está pesada demais, tu não tem que tomar Dorflex para treinar, tu tem que parar. Voltamos ao princípio básico de quão inteligente é o nosso corpo. O nosso corpo te avisa quando parar, quando descansar, e assim tu Com vai indo. Então, certeza. se tu Mas não tiver condições de ter alguém mas pra é sobre matar, esse pelo menos conhecimento respeita o aí, corpo. Tiagão. É sobre esse conhecimento aí que eu te digo, assim, que eu sei que tu faz lá com os teus clientes, porque eu conheço eles, e essa parte que eu acho que é a fundamental, porque quando tu explica, e tu explica também, tu tem bastante tempo que tu usa para explicar. Ontem mesmo tu comentaste isso. E eu acho que essa é a parte que vai entregando a autonomia. Então, eu não tenho nada a discordar do fato de que se eu preparar um paciente meu para o fim que ele me procura, eu certamente consigo ajudar ele por um caminho muito melhor do que ele fazer sozinho. E certamente, se tu ajudar um cliente teu a chegar num nível maior, ele vai conseguir muito mais do que faria isso sozinho. Mas a gente tem que entregar isso, tem que entregar esse conhecimento, pelo menos para que a pessoa que possa ter autonomia e receber isso. Tu deve ter os caras que treinam lá, que tu sabe assim, que treinariam bem e talvez pudessem planejar junto contigo assim, um treino para si. Tu deve ter clientes top que estudam isso há bastante tempo e que se dedicam para Eu tenho aprender. muitos personal trainers treinando comigo, para te ter Claro, uma ideia. então. Então, além do cara ter a prática de Mas daí lá, não os caras vale, né, estudaram Tiagão? isso. Não vale, não vale. Eu quero ver o bancário, tu entendesse? Eu quero ver É. o bancário que treina lá há 3 anos e, pô, tá, o cara tá lá porque a CrossFit é uma coisa viciante, que nem eu te falei do tratamento que eu faço com os pacientes, que eles ficam felizes de estar lá, mas a gente tem que entregar autonomia para que esse cara não fique debaixo da nossa asa pro resto da vida. É só isso que eu te digo, assim, Claro, que ontem, claro. quando tu me comentaste daquelas variáveis, assim, como se um treino para entregar longevidade. Não estou falando atleta, nem hipertrofia, nem uma modalidade específica. Estou falando a modalidade, qualidade de vida e longevidade. Cara, esse cara não pode depender de nós 100% por toda a vida. Não pode, cara. Tenho dúvidas. Tenho Pois dúvidas. Porque é assim, por isso que ó, eu te disse que hoje a gente ia brigar hoje. Porque não pode, porque cara, não o pode. ponto é, Entendesse assim, eu ó, volto a Homo dizer, eu acho que sapiens sapiens, depender, entendesse? Homo eu acho que sapiens depender é sapiens, uma cara. palavra forte. Depender é uma palavra forte. Eu não diria que ele vai depender de mim para ser uma pessoa ativa. Como eu acabei de te dizer lá no início, ele pode tranquilamente fazer atividade física e ter uma vida saudável daqui para frente. Então, teve alguém aí que perguntou lá no início aqui, eu vi, acho que alguma paciente tua, se a gente ia falar sobre platô. Não Tinha vi, uma não vi. pergunta ali. Se a gente ia falar sobre platô ou não. E esse é o ponto. Se o cara estiver satisfeito do jeito que tá tudo certo. Só que se ele continuar fazendo atividade física sempre do mesmo jeito, ele não só não vai ficar num platô, como vai Não, perder. claro. Então, Não, com assim, certeza, eu cara. tenho dúvidas de até que ponto ele não precisa de uma ajuda profissional para que ele não comece a cair na linha do tempo. Porque às vezes as pessoas acham assim, cara, se eu corro 5 km por dia hoje e eu seguir correndo 5 km por dia pro resto da minha vida, eu vou ficar sempre no mesmo condicionamento físico. Isso é um mero engano. Na verdade, tu não vai conseguir manter. Se tu tá mantendo, Claro, teu corpo claro. se adapta àquilo e pede mais. Claro, E se tu não der mais, ele vai começar a vai cair. perder, com certeza. Então, eu tenho dificuldade de concordar com essa afirmação de que o meu objetivo é educar os meus alunos, vamos lá, para que eles entendam o máximo possível sobre o corpo deles. Então, todas essas variáveis que eu estou te falando, de duração de treino, de intensidade, a gente explica diariamente na CrossFit Pelotas, e eu tenho aqui um monte de alunos Eu meus sei. assistindo aqui que não me deixam Sim, mentir. não, eu conheço os caras, né? Então a gente faz eles entenderem por que hoje é só 5 minutos com muita intensidade. Por que amanhã é 25 minutos com não tanta intensidade assim. Então a gente realmente educa. Nesse ponto eu super concordo contigo. Eu não quero alunos burros que ficam dependendo completamente do que eu entrego e me dá teu dinheiro que eu te entrego o treino. Não é isso. Eu quero que eles super entendam o que estão fazendo para cada vez terem mais autonomia. O ponto é, acho que poucos vão conseguir se dedicar horas do seu dia para fazer um planejamento e organizar esse treino, por mais que tenham estudado com afinco, se dedicar para fazer uma mega programação do jeito que a gente faz, entende? Então, voltando lá para o que a gente quis, se tu tá contente em ter 60%, 50% do teu condicionamento físico para o resto da vida, do que tu pode ter, tira o meu cavalinho da chuva. Agora, cara, tu tem um 100% lá que tu pode atingir. Se tu quiser chegar perto do 100%, tu vai precisar de uma ajuda profissional interessante para chegar lá.
Eu te disse, nós vamos morrer, né, cara? Nós vamos morrer brigando, né, cara? Mas assim, ó, eu te convido a conhecer o trabalho desse cara chamado Mark Sisson, que tem esse programa chamado Primal Blueprint, que não é só sobre exercício, é sobre estilo de vida. E o desafio é assim, ó, é o mesmo meu desafio. É pegar assim, ó, eu tenho paciente bancário, eu tenho paciente dentista, eu tenho paciente médico, eu tenho paciente dona de casa. E a gente tem que, no final de um tempo X, que pode ser 1 ano, pode ser 5 anos, a gente tem que olhar para trás e ver o jeito que esse cara vivia e o jeito que esse cara vive agora. E esse cara tem que ter recebido um prêmio. O prêmio é a autonomia. Eu te entendo sobre performance e eu acho que se eu acompanhasse todos os meus pacientes para o resto da vida, eu acho que eu conseguiria levar eles num nível superior. Acho que sim, também não tenho certeza. Mas o que eu quero te dizer é que eu acho que pessoas humanos, que entendam como o corpo funciona, conseguem ter autonomia sobre os processos biológicos no que diz respeito a levar uma vida com um estilo de vida que lhes dê longevidade, independente do acompanhamento profissional. Posso te fazer um papel de advogado do diabo, então? Dá-lhe. Imagina tu que tu tens a possibilidade de todos os dias tirar 1 hora do teu dia para deixar o teu celular desligado ou no modo avião, sem ninguém tocar nele. Tu poder dar risada. Vai entrar agora. Vou sair daqui e vou colocar um post sobre dar risada durante o treino. Já está prontinho um vídeo que eu fiz, porque eu acho fundamental. Meu aluno, quando entra na aula, ele não pode... Mas já falou sobre isso, já. Então, assim, imagina que tem essa possibilidade. E tu vai ter que investir uma grana para isso. Para todos os dias tu ver alguns amigos teus, em torno de 20, 40 amigos teus, dar bastante risada, treinar, se divertir, melhorar a tua qualidade de vida. E tu tens condições financeiras de pagar isso. E tu tens essa opção. A minha pergunta para ti é, por que abrir mão disso em prol de fazer atividade física sozinho com autonomia? Não. A resposta para isso seria assim, ó. A resposta para isso seria assim. Esses dias eu botei um vídeo para os pacientes no grupo e disse assim, ó. Eu te mandei aqueles vídeos do Café com o Dr. Marcelo, não sei se tu chegasse a assistir. Eu, então, vou te devolver a pergunta dizendo assim, ó. Vou te devolver a argumentação do diabo. Tá, não, vou te responder agora com essa outra argumentação. Porque eu acho que o meu paciente ele tem que conseguir ter força, ser magro, ter massa magra, bom sono, aqui comigo e no Japão, pelado, sem mim. Eu também. Mas e aí, se ele estiver comigo, show. E se ele estiver sem mim, show também. Entendeu? Então, eu te diria assim, ó. Eu tenho que conseguir passar dos 100 anos bem contigo, no box da CrossFit, gritando louco no fim do treino. Ou morando num lugar onde não tem internet, sozinho, comendo comida plantada por mim mesmo. E eu tenho que ter a mesma qualidade de vida. Tem que ter. Mas se tu tens essa possibilidade aqui e aquilo é divertido para ti, por que não? Show, show, mas não pode depender. É isso que eu quero dizer. Se o meu paciente escolhe consultar 4 vezes por ano, eu tenho mulheres, homem não tem nenhum, mulheres que consultam 4 vezes por ano, mas eu já dei alta há 3 anos. Sim. Todas as vezes eu digo a mesma coisa. Então, mas tu veio de novo, eu não acredito. E faz exames, e discute dieta, qualidade do sono, atividade sexual, hábito intestinal, tudo de novo. Eu disse, não, tá tudo top, tá show, some. Mas ela volta, ela quer seguir. Então, vamos junto. Mas ela tá preparada para nunca mais voltar. Claro. Não depende de mim. Mas tu entende que esse preparado para não voltar mais é aquele paciente que tu já entendeu que tu já não tem mais quase como contribuir com ele. Que tu já explicou para ele tudo que tu tinha sobre alimentação, que ele já entendeu tudo que tinha para alimentação. E essa consulta contigo é muito mais uma corda e vai firme, um incentivo, do que um conhecimento técnico. Concorda comigo até aí? Sim, mas assim, eu vou te dizer o seguinte, eu tenho pacientes hoje que inclusive trabalham comigo, alguns, que não são médicos, tá? Tem uma química, tem um fisioterapeuta, tem uma administradora, tem uma enfermeira, que, cara, eles foram meus pacientes, chegaram obesos, chegaram com uma qualidade de vida ruim, e hoje são fortes, magros, saudáveis, não tomam nenhum remédio, e têm conhecimento técnico da minha área, cara, que eu não dei. Eles se tornaram autodidatas, cara. Tem uma das gurias, a Daiane, que é química, que ela pega áreas específicas de interesse dela, que são da medicina, mas que ela está anos-luz na minha frente, porque ela se dedicou muito, porque eu entreguei para ela autonomia, cara. Mas é exatamente aí que eu quero chegar, Marcelo.
esses pacientes, essa paciente, tu falou que volta 4 vezes por ano. Tu não entende que ela já criou essa autonomia, que ela já tem o suficiente de conhecimento para isso? Sim ou não? Poderia, mas ela não desenvolveu. Ela não Beleza? foi adiante. Isso, mas ela, na tua forma de pensar, tu entende que ela já tem autonomia para viver bem e se alimentar bem pro resto da vida. Se ela continuar com esse conhecimento. Mas se ela quer vir também, tá tudo bem. Tá show. Meu cliente de 3 anos, venha, tem um aqui que treina comigo há 3 anos que está assistindo aí. Eu entendo que ele não tem a menor condições de planejar treino da cabeça dele ainda, senão ele vai fazer um monte de porcaria. E ele faz. Não, cara. Né, Christian? Ele faz os treinos que eu planejo para ele, e aí ele sai e vai pro parque fazer mais barra e mais apoio, fazer mais coisa da cabeça dele, que bagunça tudo que eu tinha planejado. Então, assim, ó, é bem mais complicado, cara. Dá um nó na cabeça. Não, a gente lida com pessoas, né, cara? E pessoas são complexas, né? Para não dizer complicadas, né? Mas o que eu quero te dizer é isso, assim, ó, a gente tem que conseguir dar autonomia. Se o paciente não consegue usar, morre abraçado com a gente a vida inteira. Mas a gente tem que conseguir entregar autonomia. Eu digo isso para o paciente, às vezes, na primeira consulta. O meu trabalho contigo tem começo, meio e fim. De modo que depois tu não pode depender mais de mim para ter saúde, longevidade e emagrecimento. Eu vou te ensinar o caminho e estou contigo, mas tu tem que aprender a fazer. Porque nós somos humanos, porque humanos têm uma programação genética específica que responde a estímulos biológicos específicos. Isso é aprendível. Eu não sei nem se existe essa palavra, se é um neologismo. Mas, cara, eu tô aqui, um dia eu vou te explicar sobre a analogia entre androides e humanos, mas eu botei lá no feed do Instagram. Cara, eu tô aqui para te transformar de um androide, uma máquina que só vive para pagar conta e tentar emagrecer, tirar essas peças de ti e te transformar num humano capaz de conquistar o mundo e viver a vida. Não pode depender de mim, cara. É assim, é nesse nível, assim, a conversa. Eu entendo. Eu já quero que esses caras continuem lá por muito tempo, cara, e não é depender de mim. Como eu te disse, eu já disse mais de uma vez que lá na CrossFit Pelotas a gente até treina. Então, assim, as coisas que a gente entrega dentro do box vão muito além de um treinamento. Então, claro, apesar de eu valorizar um monte tudo isso que eu te falei de programação, valorizo mesmo um monte, porque, modéstia à parte, eu me gabo disso, porque eu vejo vários outros boxes de CrossFit no mundo, né, nem no Brasil, e eu tenho certeza que a maior parte deles não toma esse cuidado que a gente toma com a programação. Tenho certeza, eu conheço que mesmo tendo todo esse cuidado, na minha opinião, isso é o menos importante. O mais importante é criar uma comunidade acolhedora, criar uma comunidade fidelizada no final. E isso o cara não vai ter sozinho em casa. E isso, na verdade, eu tenho cliente, eu não vou citar nome aqui porque é mais delicado, mas eu tenho uma cliente que chegou lá no box e eu perguntei assim, como é o teu primeiro objetivo vindo aqui nos procurar? Ela disse fazer amigos. Me falaram que aqui eu tenho grandes possibilidades de fazer amigos. Eu falei, tu vem no lugar certo. Ganhou, né, cara? Então, ganhou. Assim, cara, é isso, entende? Então, assim, não adianta eu querer criar autonomia para essa pessoa ficar treinando sozinha em casa, se na verdade o que ela quer é amigos para treinar junto. Agora, nesse momento, o que eu mais estou sofrendo com a crise é isso. Porque exercício de qualidade, eu estou entregando para esses caras. É que assim, cara, eles estão dar um passo falta adiante, do grito no ouvido, da resenha depois do treino, da gargalhada, do grito no ouvido do coach dizendo mas assim, eu vou dar um passo adiante. Vou dar um passo adiante. Eu desejo a mesma coisa, sabe? E eu desejo a mesma coisa num âmbito tão amplo quanto o que tu deseja, assim. Porque nos workshops eu sempre comento, assim, dos objetivos. Por que eu estou fazendo aquele workshop? E aí eu vou falando ali sobre a parte científica, os porquês, o que eu acho importante que as pessoas saibam. Mas um dos porquês, dos motivos, é criar uma quantidade de gente que acorde para a vida e que comece agora a tomar conta da comunidade de modo a multiplicar o conhecimento de que é possível se cuidar, de que a gente pode viver bem, que não é porque todo mundo vai morrer que a gente pode fazer o que quiser, porque não é sobre morrer, é sobre o jeito que a gente vai viver. Então, a minha vontade, eu sei que isso é surreal, assim, mas eu quero transformar o mundo no box de CrossFit, velho. Eu quero que as pessoas levem isso para a rua, para o supermercado, para o pátio de casa, de modo que a pessoa saia para a calçada e encontre amigos, como os meus pacientes. Cara, eu crio monstros, assim como tu cria monstros, cara. Eu crio monstros, cara. Eles se juntam, fazem churrasco, saem para caminhar, botam vídeos. Então eu quero transformar o mundo num box de CrossFit, Thiago Tadeu. Mas, cara, isso é tão verdade que, na verdade, tudo que a gente faz de cultura dentro do box é para levar para a rua.
Desde um Claro, deadlifting, claro. um levantamento terra, que é para ensinar o idoso a como levantar um balde de flor do chão, Sim, até coisas de higiene. Por exemplo, se sim. tu lá no box tu sujou o chão e não limpou, no outro dia tu tem que pagar 20 burpees porque teu nome vai estar no quadro. Se tu deixou o teu material no chão suado e não guardou, tu vai pagar. Se tu estacionar no nosso estacionamento, tem marcadinho o chão de cada um. Se tu estacionar no meio de duas vagas, tu vai pagar burpee. Exatamente Toma. por isso que tu disse, porque assim, ó, a gente tá treinando humanos. E a gente quer que as pessoas tenham um bom relacionamento na Claro, rua. Eu cara. quero que tu seja Não é higiênico na separado. rua. Essa coisa de limpeza, por exemplo. Quase todos os boxes do CrossFit têm isso. Tu pode sujar o que tu quiser dentro do box. Desde que quando terminou o teu horário e tu saiu, tu vai pegar teu balde, não é personal trainer limpar para ti. Tu vai pegar o teu balde, o teu paninho, vai limpar o chão que tu sujou, e aí a próxima turma que vai entrar no box vai entrar no box limpo. Porque cada um é Aí, responsável show. pela sua sujeira. Assim Claro, como deveria cara. ser no mundo ideal que a gente quer, assim como Claro, deveria ser na rua. Se claro, eu tropecei claro. num balde de tinta e eu sujei o chão, tá tudo certo, desde que eu limpe depois para não ficar Então sujo no aqui, próximo. cara, então aqui, ó, para fechar, mano, para fechar por causa do horário, cara. Olha aqui para fechar. O que a gente conversou ontem sobre aquelas variáveis super cuidadosas ali que o cara vai para academia e bota esfígamo manômetro e mede VO2 e coisa e tal. Cara, assim, ó, acho top no outro nível. Para humanos. Então, eu vou te dizer assim, ó, quando eu digo humanos, eu penso nessa coisa humana biológica e me refiro muito aos meus pacientes, que é com quem eu desenvolvo essa cultura. Eu não quero que seja medido VO2 e não quero que o treino seja calculado baseado em variáveis super detalhadas. Eu quero que ele tenha a capacidade de levantar o balde, carregar o balde até o outro lado da casa, que ele consiga subir as escadas, pegar os filhos, botar no colo, e eu quero que o treinamento seja baseado nisso, em movimento de verdade para pessoas de verdade. Eu tenho uma notícia ótima para te dar. Tem como a gente ter exatamente todo esse controle que tu quer de VO2, de frequência cardíaca e de todo o resto, sem eu encher o saco do meu paciente, sem eu fazer esse monte de testes com o paciente, com variáveis simples como a que eu te falei. Se eu te pedir assim, Isso, no final do treino, se eu te perguntar de 1 a 10 qual é a intensidade, eu sei. cara, Então, o ponto é, não enche o saco do teu cliente com esse cara, monte assim, de coisas pelo menos científicas assim, ó, e cara, que nem eu boto simplifica. para Thaís, eu digo para Thaís Martin, paciente meu não come aveia, ponto. Acabou, tá? Terminou. Uhum. Para o outro paciente dá aveia, para o meu paciente não come aveia, ponto. Ah, porque não sei o quê. Meu paciente não come aveia. Chama o próximo e segue adiante. O meu paciente, eu não quero que ele seja ensinado a vir na Dom Joaquim, naquele piquezinho que não é nem caminhada e nem sprint, é o meio. Eu não quero que ele seja ensinado a ficar esperando para atravessar a rua, mantendo a mesma velocidade parado no lugar para manter o VO2. Eu não quero, vai esperar para atravessar a rua, então tu vais parar, esperar o carro passar e vai seguir caminhando ou correndo em velocidade máxima por menos tempo. Porque humanos não ficam nesse meio do caminho parado num lugar. E aí não me interessa, eu não quero. Ah, mas qual é o VO2? Eu não quero saber. E qual é o gasto calórico? Eu não quero saber. Humanos não param no meio do caminho. Tu imagina assim, ó, tu imagina um mamífero primata bípede predador vindo por uma caminhada exaustiva e agora está no meio do sol esperando uma manada passar e fica parado assim no mesmo lugar. Paciente meu não vai fazer isso. Ponto. Paciente meu não come aveia e paciente meu não vai para Dom Joaquim e fica esperando o carro passar. Ponto. Segue, pega o outro paciente, outro cliente e ensina assim. Paciente meu não. Paciente meu vai parar, caminhar e correr e fazer força. Ponto. Que é a pirâmide do marxismo que eu vou te mandar depois. Tem uma coisa legal, assim, eu sei que tu tá atrasadaço, já tem que sair, mas uma última coisa, que é uma coisa importantíssima que eu aprendi com o CrossFit, é que todo treino deve ser mensurável. E isso é algo forte. Porque assim, ó, se tu medir todos os dias do teu treino, lembra que eu falei ontem? Não, eu lembro que tu falou numa palestra tua, cara. Por sinal, tu tá me devendo o desafio de ontem. Quero ver se tu conseguiu o desafio. Pois é. Olha só, o ser humano, ele gosta de um desafio. E se eu medir o que eu fiz hoje, da forma que for, sim, sim. pode ser da mais Eu me lembro tu falando sobre a volta na quadra da praça ali na frente da CrossFit. Se eu medir o que eu fiz hoje, eu tenho como saber se eu estou melhor no outro dia ou não. Então, alguns cuidados são importantes quando eu quero evoluir. E aí é importante essa diferenciação, que esse talvez seja o ponto que a gente mais discordou hoje. É entre eu simplesmente quero me mexer e não quero me noiar com nada e tá tudo certo. E aí, para esse cara, super concordo contigo. Mas a gente pode ensinar ele a se desafiar, cara. Pode. Só que assim, ó,
se tu quiseres medir, não vai onde tem que atravessar o carro, entendeu? Porque aí eu quero que tu meça, por exemplo, Marcelo, dá uma volta, dá 5 voltas na praça, eu quero ver quanto tempo tu consegue fazer. Não, e aí, se eu tenho um tempo, um resultado, eu tenho como medir para saber se daqui a 5 meses eu me tornei uma máquina melhor ou pior. Vamos lá. É que eu te dei esse exemplo, como cara. Se eu tirasse um exame de sangue e visse que meu processo inflamatório aumentou no mês que vem ou diminuiu. Se tu não fizer o exame, tu não vai olhar para a cara do paciente e saber como é que tá a coisa, entende? Né, eu te dei esse exemplo que eu já vi, cara, paciente meu, educador físico, cara, que eu expliquei toda a parte biológica e filosófica e vi o cara na Dom Joaquim, naquele trotezinho meia boca ali, e parado esperando na sinaleira ali, porque quem vai entrar para Armando Sica, esperando ali para atravessar e depois seguiu. Ah, disse, não, cara, mandei um WhatsApp. Ah, não, velho, aí tu quer me quebrar, cara. Que história é essa, mano? O que tu tava fazendo? Aí ele me mandou uma explicação técnica. Não, eu tava mantendo VO2, frequência cardíaca, tava tudo monitorado. Não é um humano, cara. Não é humano, é uma máquina. É uma máquina, não é um humano. Humanos respondem a outros estímulos biológicos, velho. Não faz assim, cara, me quebra. Mas tá, cara, então eu já vi que nós vamos ter que fazer outra live, velho. Vamos, a gente pode fazer quantas quiser, cara. A gente já viu que mais se diverte do que outra coisa falando aqui nessa brincadeira. Tá? Ficou assim, ó, ficou no meio, cara. Ficou no meio. Tu me convenceu em umas partes, ficou no meio em outras partes. Vamos combinar. Eu resumiria minha fala com aquela frase do Cortella. Me dá o melhor que tu pode nas condições que tu tens. Então, se tu não tiveres condições, não fique esperando. Então vamos aumentar as condições dos pacientes. Fechado. É isso aí. Fechado. Toma as decisões baseado no que tu tem e faz lá. Por exemplo, tu é um cara que tem todas as condições do mundo de te organizar para fazer aulas com um profissional que te oriente, que saiba exatamente o que está fazendo e todo o resto. E aí, infelizmente, eu tenho que falar uma coisa na hora de encerrar aqui. Infelizmente, muitas dessas coisas que eu estou falando, de variação de treino, de duração e intensidade, infelizmente, muitos dos meus colegas não cuidam isso com seus clientes. Claro, cara. E aí isso desvaloriza a nossa profissão de uma forma cara. que aí tanto faz. Aí olha aqui, eu vou te contar a última, então, para encerrar, cara. Isso, vou te contar a última. Só para concluir isso, Marcelo, que é importante. Talvez isso intensifique a ideia de que as pessoas não precisem de um treinador, porque, por exemplo, o Marcelo já sabe agachar, o Marcelo já sabe fazer um apoio, ele já sabe bem as posturas. Logo, eu não preciso de alguém porque eu já sei. Não, mas é que eu acho que só tudo que isso é ensinado, nosso cara. vai muito além disso, entende? É que é ensinável, velho. É ensinável. A gente tem que entregar isso. Todas as variáveis? Todas as variáveis necessárias para saúde, longevidade e emagrecimento. Acredito, só que eu quero ver quem vai se dedicar a programar isso de maneira equilibrada. Cara, eu entrego tudo que eu posso lá. É o que eu te disse, eu tenho a paciente que me ganha e a que me procura todo ano, entendeu? Mas eu entreguei a mesma coisa para as duas. Eu fiz. Entreguei. Tá, agora só para encerrar, nada a ver. Cara, teve uma vez que eu ia ir lá na Mood, na época, era a Mood, tá? Isso. E aí eu disse assim, não, mas pá, se não for o Thiago, putz, eu não quero treinar. Tá, velho? Olha aqui, meu velho, valeu, foi um prazer de novo, negão. Beijo do Mar. Obrigado para todo mundo aí que tá, negão. Valeu, velho. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.